Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, dando sequência na aula passada, que eu havia feito uma introdução, simplesmente algo mais teórico, que a gente queria fazer a propósito é um projeto do micro-ondas. Obviamente que esse projeto aqui, dependendo do que a gente for agregar, se a gente quiser trazer o mais próximo da realidade, ou até inventar ou criar funções novas ou opções novas para o nosso projeto, o mesmo vai ficar bem complexo, ou seja, com bastante coisa para a gente modelar, projetar e cuidar, seja o entretravamento como algumas funções que precisam ser respeitadas, perfeito? Então a aula de hoje eu quero trazer para vocês como a gente poderia criar um começo, tá, do nosso projeto. Seriam os nossos comandos, baseado num painel. Na aula passada eu havia introduzido para vocês uma foto simplesmente, meramente, como a gente diz, ilustratória, ou seja, tá, só para a gente entender, para eu conseguir explicar, para acho que vocês captarem a ideia. E hoje, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês no Master Tool. Vou dar um flashback para quem não lembra como inserir um bloco funcional, que é de extrema importância, tá? Ainda mais para o projeto que a gente vai fazer agora, que é o que? Cada grupo de função a gente vai criar um bloco funcional independente, para não misturar, para não ficar algo muito complexo, tudo num bloco funcional só, para a gente conseguir testar as funções independentes, e isso é de suma importância, porque aí vocês conseguem testar todas as funções independentemente, e aí conseguir, com isso, ter a certeza, absoluta certeza que cada uma delas está funcionando e detectar alguma possível falha, se houver depois na hora da simulação ou até mesmo na programação para com o CLP. Então essa é a ideia, fazer sempre tudo ramificado, ou seja, cada função no seu lugar, testar as mesmas individualmente. Depois, na linguagem Ladder, no programa principal, a gente interliga os blocos funcionais e faz tudo funcionar. Caso aí sim venha algum problema, vocês conseguem isoladamente detectar uma facilidade muito maior aonde está o problema, o que não está funcionando, qual enlace ou qual ideia que vocês programaram não está atuando de forma coesa. Tá? Então, essa é minha dica para vocês. Quem for fazer projetos médios ou muito complexos, façam sempre blocos funcionais, coloquem um nome, tá, da função, algo que vocês não vão esquecer com facilidade. Tá? Realmente algo que esteja ligado com aquela execução, aquela tarefa a ser executada, e aí destrincham o código lá dentro, e aí, obviamente, criando o bloco funcional, vocês podem livremente escolher a linguagem para a qual vai ser programada. Depois eu vou mostrar para vocês a linguagem que eu particularmente me sinto mais confortável no programar. Como eu disse, vocês podem escolher a linguagem que vocês quiserem. A melhor linguagem vai ser aquela que vocês têm mais facilidade e conseguem destrinchar o código. Não adianta vocês, dependendo, alguém vem dizer para vocês, poxa, a linguagem melhor é essa. E aí vocês ficam travados porque o fulano, o ciclano, o beltrano falaram que a linguagem melhor é essa. Vocês querem bater a cabeça na parede, tentar usar aquela linguagem que vocês não se sentem confortáveis. Não, errado. Vocês podem, obviamente, praticar outras linguagens, que às vezes para certas funções é mais fácil, otimiza o programa, otimiza a memória, aquilo que eu comentei com vocês. Porém, não adianta. Se vocês não se sentem confortáveis, mesmo estudando, tentando praticar, não entra na cabeça de vocês, usem aquela linguagem que vocês conseguem fazer mais fácil. Perfeito? Não fiquem presos a uma linguagem ou aquelas que alguém disse para vocês que é a melhor, ok? O melhor projeto é aquele que funciona sem bugs, sem problema nenhum, tá? É aquele que vai executar todas as tarefas necessárias sem dar problema nenhum. E essa
é o principal objetivo de qualquer projeto. Tranquilo? Então vamos lá para o nosso Master Tool ECXZ. Vou mostrar a ideia inicial, pontapé inicial, e aí aula após aula a gente vai mastigando as ideias, vamos criando conexões através dos blocos funcionais. Eu quero simplesmente brincar com vocês, a gente vai jogando as ideias ao relento, como a gente brinca, vamos inserindo e vamos trocando uma ideia, vamos brincando, vamos modelando ao partir das aulas para ver o que fica melhor para o nosso projeto. Então, acredito aí que vão ser várias aulas até de chegar ao nosso projeto finalizado. Tanto que a gente não tem só o Master Tool ECXZ, a gente tem o nosso EX Developer, que seria a nossa interface no painel touchscreen. Então aí vocês imaginem que a gente vai precisar fazer todo o programa no Master Tool, testar, e aí simular, e aí depois criar a interface e finalizar. Então, não é algo simples. Então, como eu comentei, projetos de média complexidade a alta complexidade, existe bastante foco, exige de vocês criar aqueles tópicos que eu comentei, todas as funções, subfunções, hierarquia, quais são as variáveis, tudo que vocês querem criar, executar, e o que precisa ser respeitado no projeto. Caso contrário, vocês vão se perder no meio do caminho, perfeito? Ou até vão deixar funções para trás, e que eu comentei, deixando uma função para trás, e ela sendo dependente, dependendo da hierarquia, se ela é acima ou abaixo, vai melar todo o programa de vocês. Vocês vão ter que remodelar tudo de novo, perda de tempo, ok? Então, minha dica, sempre faça um descritivo, faça em tópicos, tudo que é preciso, quem respeita quem, para vocês executarem as tarefas uma após a outra, para no final dar tudo certo. Tranquilo? Isso aumenta a taxa de sucesso e conclusão do projeto de vocês. Então, bora lá para o Master Tool, vou mostrar para vocês alguns detalhes e algumas ideias que eu pretendo encaixar no nosso projeto. Bora lá! Esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem altus.com.br, vamos na aba Produtos, em controladores programáveis, série Nexto, ao final do website, em Master Tool ECXZ, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, já com o nosso Master Tool ECXZ, vamos para a parte que nos interessa, que é a parte da programação. Perfeito? Então aqui, na parte do User Prog, ou seja, que a gente vai fazer a nossa programação, eu simplesmente criei apenas uma linha. Nessa linha, a gente vai utilizar aqui nossa famosa chave liga, como chave mestre geral para ligar e desligar o sistema como um todo. Como eu comentei na entrada, é só um pontapé inicial, o que a gente poderia ou como a gente pode começar a executar o nosso projeto. Não quer dizer que isso aqui vai ser definitivo, que isso aqui vai seguir até o final. É só o que a gente poderia começar a criar, tá? Que a gente precisa partir de algum pontapé inicial e seria esse aqui, perfeito? Então, bloco funcional, para quem não lembra como criar, pega o mouse, botão direito em User Pose, tá? Vem aqui em acrescentar objeto e vem em Pull 3 pontinhos. Clicando em cima, vamos abrir uma tela nova, perfeito? Nome é o nome da função que vocês querem utilizar. Eu chamei aqui, vocês estão vendo, o nome de comandos. Então isso deixa bem intuitivo, tá? Que nesse bloco funcional a gente vai fazer tudo tratando dos comandos. E esses comandos nos remetem às funções que estão na tela, tá, do nosso micro-ondas, ou seja, aquelas funções pré-prontas, ou seja, pause, stop, start, acrescentar 1 minuto, acrescentar 5 minutos, 30 segundos, todas aquelas funçõezinhas que existem, tá, existem na nossa tela para o usuário clicar,
estão agregadas dentro da bloco funcional comandos. Como eu comentei com vocês, sempre é bom botar um nome que seja bem intuitivo, ou seja, que realmente vai remeter àquela função que vocês querem fazer. Não botar um nome qualquer, depois vocês fiquem perdidos para saber o que aquele bloco funcional realmente faz, tá? Ou por que ele foi realmente criado. Aqui embaixo, em type, obviamente, ele já vem pré-selecionado como bloco funcional e não como um programa. E aqui embaixo, tá? A grande sacada que é qual a linguagem de implementação vocês vão utilizar nesse bloco funcional. Eu, particularmente, adoro, tá? Curto muito utilizar o texto estruturado ST, que é igualmente à linguagem C. Tá? Dependendo do que vocês forem criar, seja laço case, que é o caso que a gente vai utilizar hoje, ou if, ou for, ou while, ou outras funções que são muito interessantes, que são questões de repetição ou de testes, tá? Otimiza bastante espaço, tá? Espaço criado, enfim, alguma coisa é mais rápido, mais prático vocês fazerem algumas tratamentos com variáveis mais complexos, tá? Aquilo que eu comentei, cada um utiliza a linguagem que se sente mais confortável para programar. Então a gente tem todas as linguagens aqui, diagrama de blocos, funcionais, FBD, nada mais seria um ladder, mas em cascata. Então nosso diagrama famoso ladder, gráfico funcional contínuo CFC, ou CFC orientado à página, listas de instruções, sequenciamento gráfico de funções e texto estruturado, tá? Que eu utilizo bastante ou quase sempre, tá? Então, basta clicar em abrir, então ele vai vir aparecer aqui como FB, bloco funcional, obviamente escrito em inglês. E aí vocês vão dar um duplo clique, vai abrir aqui em cima a aba para vocês, tá? Aqui em cima, sempre em var input, seriam as variáveis que vocês queiram, tá? Que vai aparecer como entrada no bloco funcional. Então voltando aqui para userprog, tá? Estou vendo a caixinha aqui, ó. Variável de entrada sempre à esquerda do bloco. Variável de saída à direita do bloco que vocês vão chamar. Tá? Então sempre é importante vocês terem em mente quais são as variáveis que vocês querem ter de controle, que vão ser entrada e saída, tá? Para serem maleadas. Obviamente, então vocês precisam declarar entre var input, todas as variáveis que vão ser entradas do bloco, var output, variáveis de saída, e var simplesmente são as variáveis que vocês vão utilizar para fazer manobras com as variáveis dentro do bloco funcional, mas que não vão aparecer nem na entrada nem na saída. Simplesmente são variáveis auxiliares que vão auxiliar vocês a fazer soma, subtração, multiplicação, ou seja, qualquer manejo com as variáveis dentro desse bloco funcional, mas que não vão aparecer nem na saída nem na entrada. Perfeito? Então essas variáveis precisam ser declaradas dentro do var, tá? Não output nem input. Tranquilo? Então o que eu criei aqui? Criei agora inicialmente a entrada função como inteira. Então meu intuito é, depois a gente vai ver, ou a gente cria no Xdeveloper alguns botões, toda vez que apertados a gente vai modificar a variável função e escrever em cima dela um valor diferente, e aí que dentro no case ele vai detectar isso, tá? Então, ou dentro aqui do programa lá em userprog, a gente pode colocar cada botão, ou até mesmo criar aqui um outro bloco funcional, simplesmente para pegar lá na matriz, para ver se o usuário apertar o botão, ele botar um número inteiro para a variável função. Tá? Então, a gente tem várias formas de criar a mesma coisa. Dependendo de um jeito é mais prático, o outro nem tanto. Isso eu falei para vocês. Cada um pode programar da forma que quiser, se sentir mais confortável. Eu acho que eu vou tentar mostrar na próxima aula algumas maneiras diferentes, umas mais práticas, outras nem tanto, como a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então eu acho isso interessante, sempre mostrar todo o leque de opções que a gente tem, que a gente pode criar ou não consegue criar. Dessa forma, eles acabam praticando, entendendo mais o
que vocês podem fazer com o software, até onde vocês podem chegar. Isso é o mais interessante de tudo. Tranquilo? Variáveis de saída: tempo, que é em time, potência, e variável começa, que é simplesmente para dar o start, para começar a fazer toda a função do micro-ondas e girar o prato. Perfeito? Então, obviamente, tempo, porque a gente precisa determinar o tempo que vai ficar rodando depois que começar. A potência, vocês bem sabem que os micro-ondas a gente consegue trocar para utilizar aí de 10% até o 100%. Obviamente, ele sempre parte de 100. Uma vez clicando na função potência, ou até mesmo aquelas funções pré-prontas, a potência vem de uma maneira diferente. Então, e aqui embaixo eu criei uma variável auxiliar toque, que depois eu vou explicar para vocês. Utilizando a função case, que é uma função muito interessante, muito legal, o que eu fiz aqui? Eu criei algumas pré-funções já, tá? Então eu botei sempre aqui, declarar aqui em comentado o que seria a função de cada número. Então aqui, case função, que seria a nossa variável de entrada, of 1, 2 pontos, ou seja, se a função for 1, ele vai entrar aqui dentro. Então ele vai fazer aqui o que? Tempo, tá? Igual a 2 minutos, então como ele é um time, tem que ser o jogo da velha, 2 minutos, vai travar o tempo em 2 minutos, potência ele botou 80, e aí é o zero a função, para ele sair fora, não ficar entrando repetidamente sempre no mesmo lugar. Seria aquela pré-função pronta aí da pipoca. Vai variar de cada micro-ondas, de uma potência para outra, o tempo que vai demorar para estourar. Eu chutei que eu não lembro mais, se eu não me engano, acho que é 100% que vem a potência, tá? Tem no manual, mas isso aqui eu disse, a gente está brincando que a gente vai criar, então não precisa ser exatamente o mais real possível. A gente está simplesmente criando, tá? Para ver como a gente poderia fazer as funções. No 2 aqui, eu coloquei função mamadeira, então já tem outros tempos e potência. E aí na opção 3, brigadeiro, 4, cupcake. Na 5, legumes, tá? 6, sopa, 7, batata, 8, mais leve, 9, somar 1 minuto. Então aqui no 9 seria o tempo igual ao tempo mais 1 minuto, e função 0. Então o usuário apertou aquela função, tá? Que seria lá na matriz desenho 1 minuto, mas é o item 9. Ele entra aqui e soma e bota o tempo mais 1 minuto. Ou seja, se o tempo está em 8 ou 7,5 ou qualquer um, ele vai somar 1 minuto. Opção 10, ele vai acrescentar 30 segundos. Opção 11, ele vai acrescentar 5 minutos. No 12, eu botei aqui um if, tá? Eu estou usando o toque, uma variável auxiliar justamente para isso. Perguntando se o toque é maior que 0, então, se for maior que 0, o tempo zera e o toque vai a 0 e finaliza o if. Aqui é o começa igual a 0, soma 1 no toque e zera a função. O que seria isso aqui? Seria a função pause e stop. Se o usuário apertou uma vez só, o if não é maior que 0, ele vem aqui, zera o começo, ou seja, para o micro-ondas, soma 1 no toque e zera a função. Por quê? Porque se o usuário apertar de novo isso aqui, tá? O toque, ele apertar esse botão aqui de pause de novo, aí ele vai entrar aqui e vai zerar o tempo, seria o stop, tá? Então, uma vez apertado é o pause, outra vez é o stop. E aqui no 13 seria a função de iniciar o micro-ondas. Então, ele vai botar a variável começa em 1 e depois vai a 0. Obviamente que aqui dentro eu não coloquei, a gente teria que zerar aqui o nosso toque também. Por quê? Caso o usuário apertou uma vez o pause e não apertou o pause de novo, mas sim ele apertou iniciar, então quer dizer que se ele apertar de novo, não vai dar o stop, vai dar o pause de novo. Então aqui a gente teria que fazer o quê? Dar um enter aqui e colocar aqui o toque é igual ao toque. Opa, desculpa. Aqui o toque igual a 0, perfeito? Então, caso ele apertou, foi a 1. Mas eu apertei para começar o micro-ondas novamente, eu dei um pause, mas dei um start de novo. Então, o toque foi a 0, tá? Então, eu posso apertar de novo no pause depois de um outro tempo que ele vai parar, tá? Então,
São coisinhas assim, detalhes que eu comentei com vocês, que a gente vai programando e vai lembrando e vai remodelando, tá? No testar as funções que a gente vai ver se realmente estão funcionando. Por isso, a importância de criar funções separadas. Se fazer tudo num bloco funcional só ou tudo tá direto no user.prog, a chance de dar problema é muito grande. Vocês vão se perder, não vão conseguir testar individual. E o interessante, sim, é testar todas as funções individualmente, tendo certeza, absoluta certeza que cada uma delas está funcionando. Depois, na hora de interligar as mesmas, a chance de dar erro é ínfima, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Obviamente, a gente precisa agregar mais funções aqui. Esse aqui é só um pontapé inicial de que a gente podia fazer, tá? Para a primeira parte, que seria criar aí a leitura dos comandos, perfeito? Então, espero que vocês venham a estar curtindo isso aqui. Aula após aula, eu quero ir acrescentando funções, remodelando e testando com vocês e aí corrigindo os problemas. Tranquilo? Não vou me passar disso, as aulas vão ficar muito extensas, muito maçantes. Então eu prefiro fazer etapa por etapa, como a gente brinca, step by step, para vocês realmente conseguirem absorver todo o conhecimento, que esse é o intuito da WA Kids. Perfeito? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês estejam curtindo essa ideia nova que eu lancei, esse desafio que eu lancei para vocês e para mim mesmo. Tá? Então, eu acredito, eu acho que não tem nenhum projeto aí na web desse gênero. Se existe, nunca encontrei, também nunca fui atrás. Tá? Meu intuito, ou nosso intuito, na verdade, tá? Na WA Kids, não é esse. Nosso intuito, que eu sempre diz, eu bato nessa tecla, é passar o maior conhecimento para vocês, como a gente faz para driblar alguma dificuldade, tá? Para desenvolver alguma ideia e como a gente pode raciocinar, ou seja, como a gente pode criar nossos projetos, tá? Ou seja, simples, médios ou complexos, de forma mais organizada e forma mais fácil, tá? Para evitar problemas. Esse é o intuito. E esse projeto, creio eu que eu iria dar para ele uma nota entre média a alta complexidade, dependendo das funções que a gente for agregando no meio da nossa jornada, das nossas aulas. Tá? Então, hoje foi só um pontapé inicial, lançando uma ideia, não que ela vai ser usada até o final, pode ser que a gente vá mudar. Tem umas funções que eu não coloquei. Obviamente, alguns detalhes que eu já expliquei para vocês que não é exatamente isso. É só para vocês terem uma ideia de como a gente vai começar a construir. E depois a gente vai pincelando, vai modificando e até finalizar todas as funções, todas as ideias. E, obviamente, quis fazer assim também, porque aí vocês vão começar matutando na cabeça de vocês como será que o Felipe vai desenvolver essa ideia ou essa programação com essa linguagem para dar certo. Aí eles vão pensar numa ideia, provavelmente eu vou usar outra, e aí com isso vocês começam a criar novas ideias dentro da cachola de vocês, tá? Que isso é muito interessante. Eu comentei, cada um que fizer esse projeto nunca, mas nunca vai ficar igual. Cada um vai programar de uma forma diferente. Essa é a ideia. Tá? A gente botar os neurônios para funcionar, pensar, raciocinar, e às vezes a gente cria algumas rotas que são mais fáceis, ou seja, acaba otimizando o programa, ficando mais fácil e evitando trancar no meio do projeto, tá? Ou criar bugs, como eu comentei com vocês. Por isso é importantíssimo sempre a gente simular todas as condições, brincar com o projeto depois de pronto, mesmo que ele funcione de primeira, testar todas as variáveis, funções, subfunções, para exatamente evitar aqueles bugs indesejáveis, aqueles problemas que às vezes acabam acontecendo, ok? Então, essa é a ideia, espero que vocês venham estar curtindo. Obviamente, aceito sugestões de vocês, podemos deixar sugestões aqui embaixo, o que a gente pode criar ou não criar, remover, ou seja, o que a gente poderia repaginar nesse projeto, ou seja, agregar, deixar ele mais bacana comparado ao que existe hoje no mercado,
e essas coisas a mais. Quem tiver dúvida, deixa um comentário aqui embaixo também. Assim que possível a gente vai responder. Tá? E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. E aí sim a gente vai modelando e vamos, entre aspas, brincando, construindo nosso castelo. Ou seja, vamos desenvolvendo todas as funções do nosso projeto. Eu quero colocar todas as funções na mesa e desenvolvendo uma após uma para vocês entenderem a ideia da união das funções. Perfeito? Grande abraço, valeu!